consenso, parlamentares discutiram em audiência pública a medida provisória que institui o programa Mais Médicos. O relatório AMP deve ser apresentado amanhã na comissão mista. O Congresso tem até o dia 8 de novembro para votar a matéria, data em que a AMP perde a validade. A medida provisória 621, que criou o programa Mais Médicos em julho deste ano, trata da formação de profissionais para atuar no SUS, além do aumento das vagas nos cursos de medicina e de residência médica. A MP permite a vinda de médicos estrangeiros para trabalhar no interior do país e nas periferias, por R$10 mil ao mês e 40 horas de trabalho semanais. No debate desta terça-feira, a Federação Nacional dos Médicos defendeu o concurso público com o mesmo salário proposto na MP, mas com metade da carga horária. Também informou que a categoria tomou providências contra o programa. Recorrer ao Tribunal de Contas da União para investigar os contratos e avaliar se não é caso de concurso público. Entramos também no Ministério Público do Trabalho para que sejam investigadas essas relações trabalhistas, porque nos parece que os trabalhadores precisam ser protegidos, já que nós nos encontramos diante de uma simulação jurídica. O Ministério Público do Trabalho ainda analisa a questão e espera apresentar conclusões após a implantação do programa. Representantes da Organização Pan-Americana de Saúde e do Ministério das Relações Exteriores, responsáveis pela contratação de médicos estrangeiros, não foram ao debate. A ausência provocou críticas dos parlamentares. Quando ela coloca que não é da sua competência vir ao parlamento brasileiro, ela se coloca como competente para receber 550 milhões de reais em nome do governo brasileiro para ir contratar em Cuba. Portanto, as justificativas do Ministério das Relações Exteriores e a justificativa da Organização Pan-Americana de Saúde me levam muito mais à conclusão de que eles têm algo a esconder. O programa também foi alvo de muitas críticas. A bolsa temporária que o governo está dando agora não resolve nada. A bolsa temporária que o governo está dando agora vai levar no máximo 15% dos postos de saúde do Brasil a terem um médico a mais. Esse programa, além de ser ilegal, incoerente, ele é eleitoreiro. Porque um programa que se propõe funcionar por 3 anos, sendo que no intervalo desses 3 anos nós temos uma eleição, e depois dos 3 anos? É a primeira pergunta que eu faço. Mas foi defendido por parlamentares da base aliada e pelo representante do governo. O que nós não podemos admitir, aí o parlamento brasileiro é fundamental, é que brasileiros e médicos que estão aqui com a missão de começar a realizar esse atendimento e a sua formação sejam impedidos por manobras que buscam única e exclusivamente negar e denegar um direito que está estabelecido em lei e que foi muito bem construído juridicamente. Se não for assim, não tinha 17 decisões judiciais em vários estados da federação satisfatórias à manutenção jurídica do programa. O Congresso Nacional vai aprovar esse programa. E eu acho que a gente deveria aproveitar ainda o tempo que nós vamos ter nessa comissão e na negociação que se pode fazer com o deputado Rogério Carvalho, para nós discutirmos o futuro. O que as entidades médicas pensam sobre essas questões, o que os médicos pensam sobre essas questões. E nós não ficarmos aqui num cabo de guerra, não é? Em cima de um debate que, na verdade, está privando pessoas de terem acesso ao sistema de saúde. O deputado petista Rogério Carvalho, que também é a favor do Mais Médicos, apresenta o relatório nesta quarta-feira, mesmo dia em que parlamentares e ministros se reúnem com o vice-presidente da República, Michel Temer, para discutir o projeto de financiamento para a saúde. O texto garante 10% da receita bruta da União para o setor. Nós temos aí o próprio orçamento fiscal da União, que pode, numa postura de priorização à saúde, nós temos a transferência de recursos de algumas áreas para a área da saúde. Nós temos aí os recursos do pré-sal. Nós temos também os recursos das emendas impositivas. E eu acho que, somando tudo isso, é possível nós ampliarmos razoavelmente os recursos para a área. E a Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização e Controle aprovou a realização de uma audiência pública para também discutir com outras comissões o programa Mais Médicos. Os senadores ainda analisaram hoje
propostas sobre a proibição de andadores infantis e os cartórios. Os senadores aprovaram um projeto que altera a lei dos cartórios. O objetivo é impedir que tabeliões e registradores atuem fora do local onde está situado o cartório. Segundo a justificativa do projeto, hoje é possível registrar um imóvel em cartórios situados em outro estado da federação, o que gera insegurança jurídica. O projeto agora vai ser analisado em caráter terminativo na Comissão de Constituição e Justiça. Também foi aprovada a proposta que regulamenta a comercialização de alimentos e produtos destinados a bebês e crianças na primeira infância. O texto, que vai ser analisado em caráter terminativo na Comissão de Direitos Humanos, proíbe a produção, importação e até a doação de andadores infantis. O andador traz sérios riscos de acidente e que pode ocasionar lesões às crianças. Então, na verdade, dependendo do tipo de andador, realmente esse risco é grande. Os senadores aprovaram ainda a realização de 2 audiências públicas. Uma delas vai tratar da prevenção e do combate aos incêndios florestais, com representantes do IBAMA, do Instituto Chico Mendes e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. A outra audiência pública aprovada vai tratar do programa Mais Médicos. Serão convidados o representante no Brasil da Organização Pan-Americana da Saúde, Joaquim Molina, e o ministro da Saúde, Eliseu Padilha. No primeiro momento, não se permitiu nem falar da possibilidade da chegada de médicos estrangeiros. E o alvo maior era quanto os profissionais de Cuba. E aí, de uma forma leviana, até levantavam questionamentos em relação à formação profissional, o que não tem o menor cabimento e a menor procedência. Os parlamentares querem, com justa razão, na minha opinião, conhecer mais detalhes sobre o procedimento, sobre o convênio, a vinda desses profissionais. Enfim, eu acho que o debate ele é justo, ele é correto. Eu espero que nessas discussões, nas comissões, nós possamos criar um caminho rápido, um fast track também, para que os profissionais que estudem nas universidades da América Latina possam, assim que terminar seus cursos, ter um roteiro e um caminho para chegar e poder trabalhar no Brasil. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou por unanimidade o projeto que destina recursos à pesquisa das chamadas doenças raras ou negligenciadas. São doenças como a dengue, a malária e a tuberculose que, por quase não existirem mais nos países desenvolvidos, despertam pouco interesse das multinacionais farmacêuticas. Em todo o mundo, mais de 1 bilhão de pessoas são portadoras dessas doenças. No entanto, menos de 10% dos recursos com pesquisa em saúde são gastos para erradicá-las. Para compensar o desinteresse dos laboratórios privados, os senadores da Comissão de Assuntos Econômicos aprovaram um projeto que garante mais recursos para estudos nessa área. O objetivo é permitir o desenvolvimento de medicamentos para tratar doenças raras ou negligenciadas. O dinheiro viria do Programa de Fomento à Pesquisa em Saúde, que arrecadou em 2010 135 milhões de reais. A proposta aprovada destina um mínimo de 30% desse total para as pesquisas. Este projeto, ele supera, senhor presidente, de uma forma bem singela, a nossa dependência de grupos farmacêuticos internacionais, que não têm interesse em investir nesse tipo de pesquisa. A questão do déficit de atenção, que às vezes a gente não compreende, a gente não entende e terminamos discriminando as pessoas. O autismo, que muitas vezes as famílias desconhecem e terminam também as próprias famílias discriminando os seus entes queridos e as escolas. Então é sempre um drama social muito grande com as questões das doenças raras no nosso país. O que nós temos hoje é um desinteresse absurdo dos laboratórios em desenvolver medicamentos para atender este nicho que são as doenças raras, porque comercialmente nem sempre é interessante, mas nós sabemos da importância que tem isso para a saúde do brasileiro. Agradeço a todos os senadores que souberam com muita sensibilidade perceber a importância desse projeto. O projeto que destina mais recursos à pesquisa dessas doenças vai ser votado em turno suplementar na comissão na semana que vem. A dificuldade de implantar a rádio digital no Brasil foi tema de debate na Comissão de Ciência e Tecnologia.
O processo de digitalização do rádio traz benefícios para os ouvintes. A qualidade do som vai melhorar, as emissoras poderão oferecer programações diferentes em um mesmo canal e será possível utilizar aplicativos adicionais, como o GPS. O governo ainda não definiu uma data para que a rádio digital comece a operar. Primeiro, é preciso vencer o desafio de garantir a mesma cobertura territorial que as emissoras têm hoje. Entre 2010 e 2012, o Ministério das Comunicações realizou 11 testes com 2 sistemas de rádio digital. Em todos os casos, o sinal das emissoras chegou a uma área menor do que a alcançada no sistema analógico. Esses resultados deixaram dúvidas sobre a viabilidade da digitalização do rádio, tema que foi debatido em uma audiência pública da Comissão de Ciência e Tecnologia. O vice-presidente do Conselho Consultivo do Rádio Digital disse que novos testes vão ser programados para garantir a eficiência do sistema. Os novos testes são fundamentais para garantir o caráter universal do rádio, tal como existe hoje, e para dar segurança a todas as emissoras de radiodifusão. Aquele resultado que apresentamos em termos de cobertura certamente foi ruim para todos aqueles que acreditavam na digitalização imediata, porém, temos confiança de que esses sistemas funcionam e a questão é encontrar a melhor configuração possível para esse funcionamento. Os representantes das emissoras comerciais afirmaram que sem um modelo de negócios atrativo, não será possível implantar o rádio digital no país. A nossa receita com publicidade é proporcionar a nossa cobertura. Quanto menos a gente cobrir, menor será a receita, menor será a audiência. Então fica um círculo vicioso de modo que o faturamento da rádio acaba despencando. Para as emissoras públicas, não devem ser considerados apenas os aspectos econômicos. A questão fundamental para nós é o modelo de serviço. É a possibilidade da gente, por exemplo, poder transmitir imagens junto com o áudio. E isso é possível, transmitir tanto imagens estáticas como imagens em movimento, pequenos vídeos em baixa qualidade. Você pode transmitir com rádio digital, informações complementares em texto. A viabilidade é total, o que está faltando é a gente ajustar o nosso passo. Nós não podemos repetir o erro que foi cometido na TV digital, quando se fez a discussão primeiro de qual equipamento e por conta das ofertas que estavam sendo feitas naquele momento, sem discutir exatamente quais eram as necessidades e como nós poderíamos juntar aí essa nossa necessidade com a adoção de um padrão tecnológico que pudesse exatamente resolver os nossos problemas e dar um alento para que a gente crescesse, inclusive, nessa área com interatividade, mobilidade, cobertura e, principalmente, universalização. A Comissão de Educação aprovou o projeto que disciplina a criação e o funcionamento das empresas juniores vinculadas a instituições de ensino superior. A matéria ainda precisa ser analisada pela CCJ. O Brasil conta com 300 empresas júniores em funcionamento. Elas são formadas por estudantes de graduação e vinculadas a faculdades e universidades. Reúnem cerca de 27 mil universitários e atuam no mercado como empresas comuns. Oferecem serviços, por exemplo, de publicidade e administração de empresas. A proposta aprovada pela Comissão de Educação estabelece as regras para a criação e atuação dessas instituições. É a maior escola de empreendedorismo do nosso país. O que nós estamos, na verdade, é disciplinando e dando amparo institucional, a começar pela identificação das empresas júniores como associações sem fins lucrativos com fins educacionais. Parlamentares governistas destacaram que, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, apenas as instituições de ensino superior podem regulamentar a atuação das empresas júniores. Eles temem que a matéria interfira na competência das universidades. É importante, sim, apresentar algumas emendas e, ao chegar na Comissão de Constituição e Justiça, nós faremos com mais tempo, nesse período, as mudanças que forem necessárias. Eu creio que é possível, claramente possível, encontrarmos um ponto de equilíbrio entre essas demandas. De um lado, a de se garantir a autonomia universitária na participação das empresas juniores e, no outro, uma regulamentação que possa significar um estímulo à criação, à manutenção e ao desenvolvimento dessas empresas.
Na página da TV na internet você pode rever as principais reportagens desta edição. O Jornal do Senado termina aqui. Uma boa noite e até amanhã.